Nos anos de 1920 e 21, Max Weber publicou seu livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, onde procurou responder perguntas como: por que o capitalismo industrial teve seu desabrochar exclusivamente no Ocidente? E associou algumas atitudes religiosas, principalmente a ética protestante, a uma determinada mentalidade econômica, o espírito do capitalismo. Weber procurou mostrar, então, que o desenvolvimento do capitalismo na sociedade ocidental não se deu apenas pela questão do racionalismo econômico, mas sim também por influência das práticas protestantes, como a predestinação, a abnegação e o senso de valor. É óbvio, você não precisava ser protestante para ser capitalista, mas o entendimento protestante sobre a necessidade de trabalho foi uma espécie de norteador para se moldar o capitalismo como vemos atualmente. Agora guarda essa informação, porque você vai precisar dela depois. Bom, enquanto naquela época o trabalho era físico, com o passar do tempo foi se encontrando maneiras de conseguir dinheiro de outras formas, até que nos anos 70 surgiu a internet, trazendo consigo uma mudança dos processos trabalhistas. A internet levou inicialmente um sentimento de liberdade para aqueles que queriam fugir do mundo real. Mesmo ainda não tendo a proporção que tem hoje, e sendo bastante limitada, pois nem todos tinham autorização ou condições para usufruí-la, houve um grupo de pessoas que se destacaram pela sua alta inteligência e capacidade de interpretar o mundo virtual à sua volta. E claro, se amostrar um pouco para todo mundo ver. Eles foram e são conhecidos até hoje como hackers. Termo esse que acabou por nomear pessoas que se aprofundam em estudos sobre programação e redes de computadores com o intuito de furar ou derrubar algum sistema. Falando um pouco mais sobre esses hackers, é muito comum pensar em pessoas que estão apenas pensando em fazer mal a alguém na internet porque tem poder para isso, mas não é bem assim. Os hackers dos anos 70, 90 eram sim, em sua maioria, jovens extremamente inteligentes na área da computação e rede de computadores, e tinham uma aversão pela autoridade inquestionável, sendo então contra alguns preceitos que nortearam o capitalismo no mundo ocidental, como a gente tinha falado antes. Geralmente tinham uma aversão ao mundo do dinheiro, se fazendo necessário apenas ter o básico para sobreviver e manter sua vida agradável, e mantinham o lema de se viver em um mundo virtual livre e anônimo, com limitações decididas apenas pela comunidade em geral, já que no mundo real isso não era possível. Lembra do que eu te falei no comecinho? Pois é, o grupo hacker tinha uma ética que batia diretamente contra a ética protestante que norteou a sociedade ocidental, visto que enquanto a ética protestante visava o trabalho, edificando e trazendo felicidade ao homem, que abandonaria seus sonhos em função de um objetivo que não era seu, se arrumando de forma que disfarce a sua verdadeira pessoa e não tendo muita liberdade de escolha, a ética hacker busca promover o máximo de liberdade possível dentro do ciberespaço, com você podendo ser quem quiser sem se sentir retraído por isso, não concordando em hipótese alguma com controles econômicos por parte de empresas que decidem quem deve ou não ter acesso à rede. Pois é, o conceito de hacker sofreu alterações ao longo dos anos e atualmente existem duas classificações possíveis: os hackers, White Hat, e crackers, Black Hat. Cada uma das suas classificações possui suas diferenças e se aplica a determinadas características dos ataques. Os White Hats são profissionais de segurança da informação que usam seus conhecimentos para auxiliar empresas, governos e organizações a testar e melhorar sua segurança das informações, sem vazar essas fraquezas até que estas sejam corrigidas e sendo pagos por seus feitos. Os White Hats são guiados por normas éticas que definem o que devem ou não fazer, no intuito de não haver prejuízos para os usuários destes sistemas, nem para as empresas que oferecem os serviços testados pelo profissional. Não se deve apagar ou danificar arquivos do computador invadido. Deve-se notificar os administradores dos sistemas sobre as brechas encontradas. Não se deve invadir para roubar dinheiro e não se deve correr riscos desnecessários. Saiba reconhecer desafios que não são para você e sempre esteja disposto a compartilhar seus conhecimentos e métodos. Para facilitar o entendimento, o hacker ou Black Hat faria todas estas coisas sem nenhum remorso, apenas para prejudicar e ganhar dinheiro com isso.
Um bom exemplo de alguém que representa bem o conceito de White Hat é Vanderlei. Bom, Vanderlei Abreu Júnior é um ex-hacker brasileiro que ficou muito conhecido por ser o brasileiro que hackeou a NASA, e a história dele vai muito além disso. Para ser tão bom no que faz, Vanderlei começou cedo no mundo virtual. Por ser filho de militar, aos 6 anos pôde receber o seu primeiro computador, e aos 12 o seu primeiro modem de presente de aniversário, já que naquela época a internet era acessada apenas por linhas telefônicas. Como um adolescente buscando por se divertir e com conhecimento se acumulando na área da computação, aos 16 anos conseguiu invadir o site do Detran e depois começou a utilizar o apelido em que ficou tão conhecido no mundo hacker, Storm. Alguns tempos depois, Vanderlei Storm descobriu uma brecha no sistema da NASA e pôde ter acesso a uma junção de 200 computadores com dados da agência espacial. Por ser ainda inexperiente em invadir sistemas, acabou sendo descoberto pela NASA, que notificou seu pai. Mas a surpresa vem aí. Não entraram em contato com a família de Vanderlei com um mandato de prisão ou de multa, mas sim para convidá-lo para receber um curso e um estágio na agência. Com o passar do tempo, terminou o colégio e, ao entrar na faculdade de mecatrônica, foi chamado para trabalhar na Polícia Carioca, onde ficou conhecido por, aos 20 anos, em 1998, identificar mais de 200 pedófilos como parte da Operação Catedral Rio, a primeira contra a pedofilia online feita no Brasil. Após passar um tempo trabalhando na polícia, Vanderlei conseguiu financiamento para abrir seu primeiro negócio, até que o vendeu para uma empresa espanhola e pôde voltar às suas atenções à vida acadêmica, onde fez uma graduação no MIT. Para finalizar sua história e chegando aos dias atuais, em 2007 fundou a Storm Security, na qual gerencia até hoje.